Quando a gente fala da mentalidade do sucesso do cliente, de suporte, a gente sabe que existe a questão de entregar aquilo que realmente é importante, de resultado para os clientes, mas por que não também encantar os clientes, né? Isso é bastante importante e algumas empresas às vezes conseguem fazer isso bem feito, tá? Quando a gente fala de algumas que fazem isso bem feito, a primeira que me vem na mente é a Disney. Os caras são muito bons em encantar os clientes. Então lá na Disney, para que eles consigam manter aquele astral mágico nos seus parques, imagina que dificuldade, que desafio é fazer isso. Eles seguem, inclusive os cast members seguem, cast members é como eles chamam aqueles membros do elenco que interagem com as pessoas lá no parque. Esses cast members, eles usam uma metodologia que foi criado, o método Disney foi criado por eles mesmos, né, pela Disney, muito à risca, que se chama HERD. Vou te mostrar aqui em detalhes o que isso significa e como você pode aplicar isso na sua empresa. Então vamos lá, destrinchando o método HERD da Disney. O método HERD começa com H, né, H de hear, né, o hear de escutar. O que eles querem dizer com isso? A gente sempre deve, em termos de, falando de sucesso do cliente e suporte em si, a gente deve sempre deixar o cliente contar a sua história. Por que a gente fala isso? Muitas vezes a gente acaba tendo pressa em solucionar aquele problema, principalmente quando as coisas estão um pouco pegando fogo lá do lado do nosso cliente. A gente está com pressa em solucionar o problema do nosso cliente, às vezes pensando nisso, focado nisso, e a gente acaba atropelando a conversa, né? E aí algumas coisas ruins podem acontecer, né? Então o que acontece? Ou você pode ou entender errado o problema que o teu cliente ali está te passando, né? Porque você estava mais preocupado em pensar numa solução do que realmente prestar atenção no que o seu cliente está falando, né? Ou o que pode acontecer é o cliente ou o consumidor se sentir não muito valorizado, porque ele percebe que você não está ali prestando atenção no que ele está falando, né? Não está sendo ouvido. Então, às vezes, ou muitas vezes, simplesmente o que o cliente quer é ser ouvido, né? Alguém que vai ouvir, sentir suas dores, ouvir as suas histórias em geral que eles têm para falar. Eu passei por esse problema uma vez, isso me gerou isso, foi assim, assim, assim. Então, ouvir de verdade o seu público é muito importante, né? Com atenção, de verdade, genuinamente, isso é extremamente importante e tudo isso afeta, no fim das contas, o crescimento da empresa. A segunda letra do HERD é o E, de empathize em inglês. Basicamente aqui a gente está falando de empatia, né? Gere empatia com o seu cliente. O que isso quer dizer? Você ouviu as dores dos seus clientes, certo? Prestou atenção, fez uma escuta ativa, mas será que você realmente está se colocando no lugar deles? Você está realmente reconhecendo, poxa, eu sei como é isso de verdade, né? Então, no fim das contas, em termos de mentalidade, você simplesmente se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar, como a gente se diz popularmente, em calçar os sapatos do seu cliente naquele momento, né? Então, pensa o seguinte, como você estaria se sentindo se você tivesse passado por aquele problema, se aquilo tivesse acontecido com você? Provavelmente você estaria chateado, você estaria se sentindo não muito bem, né? Então ele também tem o direito de estar se sentindo assim, tá? Então, se você entender muito bem as dores dele, você vai conseguir, com certeza, solucionar mais fácil esses problemas, você vai entender, né, o que ele sente, né? Eu sei que você está sentindo, né? E aí você vai ter mais facilidade, inclusive, de fazer com que ele entenda também o teu lado, tá? Então, às vezes, frases que podem ser muito simples, mas genuínas, né? Pô, eu entendo o que você está passando, eu te entendo, né? Eu também estaria frustrado, né, no teu lugar, né, nessa situação. Isso com certeza pode auxiliar nesses casos. Terceiro elemento do HERD, tem um A aí nessa palavra, A de apologize. Em português isso significa desculpa. Então, o que o método quer dizer com isso é, especialmente em cenários de suporte, né, onde as coisas não estão bem, né, um cenário onde vem algo negativo, você deve se desculpar com seu cliente. Então, assim, não importa se você tem ou não culpa, vou até usar essa palavra, do problema que foi gerado, mas um pedido de desculpas muitas vezes, desculpa por ouvir isso, tem um poder incrível de acalmar as pessoas e até gerar um certo laço. Então é bastante importante isso. E mesmo que a culpa ou a origem do problema não tenha vindo de você, ainda assim, no fim das contas, você está inserido numa empresa muitas vezes, né, ou num time em si, né, e todos são responsáveis, no fim das contas, pela satisfação do cliente. R de resolve, resolver, essa tá fácil. Então aqui é o seguinte, beleza, você ouviu o seu cliente, você estabeleceu empatia, você até pediu desculpas, legal, agora chegou a hora da gente resolver, a gente tomar uma ação
para tentar resolver da melhor forma possível. Então assim, se esforça, tenha a mentalidade de realmente se esforçar o tanto que seja possível para resolver esse problema. Tá? Então pergunta, né, sempre para o cliente se o que você pode fazer que pode ajudar a resolver esse problema, né? E se empenha de verdade, né, para entregar ele uma solução em um bom espaço de tempo. Última letra do HERD é o D de diagnose, ou gere um diagnóstico. Né? Então legal, você até foi lá resolver o problema, mas além de solucionar esse problema, ou temporariamente solucionar um problema, é importante que você entenda por que isso aconteceu, né? O que aconteceu para causar essa dificuldade ali do outro lado. Né? Então só dessa forma que vai ser possível evitar que isso venha acontecer novamente aí no futuro. Né? Então busca as raízes, a causa raiz desse acontecimento, traz isso para o teu time, tenta identificar alguns padrões para vocês terem certeza que isso não acontece mais.